Pastor Fábio. Deixa Deus te usar. Terra. Glória a Deus. Amém, queridos? A paz de Cristo. Amém, amados? Amém. Quem trouxe sua Bíblia, abre por gentileza, livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. Amém? No seu versículo de número 10. Gênesis 28, versículo de número 10. Amém? Vamos ler para onde a gente ganha tempo. A visão da escada de Jacó. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém, queridos? Amém, queridos? Irmãos, eu não sou muito disso. A gente recebe a oração e já entra de quinta, né, na maioria das vezes, remindo o tempo, né, entendendo que este culto é um dos cultos mais difíceis, irmãos, porque se trata da terça-feira, amém? E a terça-feira é a retomada da semana, né, nesse lugar. Então eu gostaria de fazer mais uma oração e pedir a atenção da igreja, com exceção da portaria, né? Eu acredito que tem alguns irmãos chegando ainda dos seus labutares. Eu queria pedir com carinho que você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua cerviz. Amém? Se eu pudesse ter uma atenção unânime da igreja, com exceção da portaria, amém? Eu gostaria muito que você desse atenção, tá? Não converse nessa hora, amém? Isso serve para todos os irmãos. Portaria atenta. O que Deus me deu para partilhar com a igreja é algo muito sério, irmãos. Muito sério. No meu curto momento com Deus, antes de eu me deitar, eu não fiz uma oração extensa, fiz uma breve oração, no máximo de 10, 15 minutos. Eu fiz um pedido a Deus. Falei: Senhor, esta palavra que o Senhor me comissionou é uma palavra muito séria, e nem todos os ouvidos estão preparados para ouvi-la. Leva naquele lugar amanhã quem o Senhor quiser levar. Permita que chegue quem o Senhor permitir chegar.
Então eu acredito, irmãos, que se nós chegamos aqui, é porque Deus tem algo a falar conosco. Deus tem algo a tratar conosco. Será curador que Deus vai falar aqui conosco. Amém? Amém, queridos? Feche seus olhos, curva seu serviço, por gentileza. Bondoso Deus e eterno. Senhor, nessa hora eu quero entregar a Ti a Tua noiva. É Tua, Senhor. Lavada, redimida no Teu sangue. Ó Pai, tratar das coisas espirituais não é uma tarefa fácil, Senhor. O Senhor sabe, nós não temos capacidade se o Senhor não for conosco. Nós não falaremos se o Senhor não falar em nossos lábios, a nossa boca. E também não teremos condições de discernir, não teremos condições se o Senhor não aguçar a nossa audição, não limpar os nossos tímpanos, de maneira a absorver a Tua palavra, Deus. Esteja no nosso meio, Senhor. O que nós estamos tratando aqui são vidas. Aquilo que há de mais importante na terra do vivente. Nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens, homens e mulheres, idosos, pessoas experimentadas, pessoas vividas. Então nós entregamos a cada vida presente em Tuas mãos. E te pedimos, fala, Senhor, mas fala como nunca falou antes, neste lugar, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Se assenta aí, querido, se assenta aí por gentileza. Amém? Eu louvo a Deus pela sua chegada, pelo seu esforço, a sua dedicação de estar nesse lugar. Amém? Queridos, nós acabamos de ler, amém, um trecho, uma porção que relata a experiência de Jacó. Quem é Jacó? Filho de Isaac, neto de Abraão, a terceira pessoa da linhagem patriarcal, amém? O homem que deu origem às 12 tribos, amém? E a história conta que esse mesmo Jacó, amém? Uma história que nós já conhecemos, quando ele, mentoreado pela sua própria mãe, ele engana seu pai, amém? E com isso, ele toma a bênção de seu pai, embora a bênção já estava destinada a ele, antes do seu nascimento. A história nos conta em Gênesis 25, que Deus visita Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, e diz a Rebeca que 2 nações ela carregava no seu ventre, porém o maior, ou seja, o que nascesse primeiro, a quem ela desse a luz primeiro, esse serviria o menor, amém? Automaticamente aquele que nasceria depois. E a história nos conta que Esaú nasce antes de Jacó, bem endereçada a ele, então, a oportunidade de ser o primogênito daquela casa. Já visto que Rebeca e Isaac só tiveram esses 2 filhos, e gêmeos por sinal. A Bíblia diz que com o passar do tempo, Rebeca então vai instruir o seu filho Jacó a enganar o seu pai e tomar a bênção do seu irmão. A história conta que quando Esaú toma o conhecimento, ele vai se enfurecer, sim ou não? Ninguém gosta de ser enganado. E por conta disso, Rebeca vai aconselhar ele a se apartar, e o seu próprio pai, quando toma o conhecimento do fato, se você ler os primeiros versículos de Gênesis 28, você vai ver que o próprio Isaac vai aconselhar a Jacó a se retirar e tomar esposa, pois já era tempo, já era hora da terra de seu tio Labão. A história nos conta que assim Jacó faz. Chegando nas terras de Labão, ele está debaixo de uma promessa, amém? E a Bíblia diz que ele faz a casa de Labão prosperar. A Bíblia diz que tudo que Jacó tocava, as coisas mudavam. O gado se multiplicava, as ovelhas procriavam. Deus verdadeiramente vinha cumprindo a sua promessa. Agora ele decide romper com Labão, e a história vai dizer que ele vai então
atender à ordenança de Deus e regressar para a casa de seu pai, Jacó. Isaac, a essas horas, já era morto. Por conta dessa ação, ele não teve a oportunidade de enterrar o seu próprio pai, tampouco a sua própria mãe. Agora a história conta que no caminho desértico, Jacó, cansado da viagem, vai fazer uma pedra de cabeceira ou travesseiro, como queira, e ele vai ter a visão que nós acabamos de relatar. Uma escada que dava do céu à terra, da terra ao céu. Ele vai ter a visão de anjos que subiam e anjos que desciam. E Deus vai falar a ele. A história conta que Deus, tomando a palavra, vai dizer que ele é o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E quando eu li essa porção, irmãos, automaticamente a gente vai linkar nesse mesmo livro do Gênesis, no capítulo 11, a história conta que ali surge um homem por nome Nimrod. Nós já ouvimos falar muito nesse homem. Nimrod, ele foi um homem que se destacou porque todas as vezes que um caos surge, que um caos acontece, a pessoa que cria alguma coisa, ela se destaca. Sim ou não? Nós temos observado que, com contexto ou sem contexto, à luz da palavra, nós temos visto algumas igrejas superlotar. O camarada pega lá um vaso, não sei de onde, diz que a água é não sei de onde, aí bota um talit, bota, enfim, as coisas da cultura, que eu não estou aqui para criticar, eu estou apenas para relatar um fato à igreja, e um montão de gente, irmão, segue, ele levanta seguidor, ele faz a pessoa beber da água. E, irmãos, são tantas coisas, porque caos, à luz da palavra, é desespero. Todos nós sabemos que após o dilúvio e o desvario da família de Noé, porque o que Cão fez ganhou uma proporção muito grande, não ficou restrito à casa de Noé a atitude de Cão. E por que ele fez? Porque após o dilúvio, a Bíblia diz que Noé decide plantar uma vinha, está lá em Gênesis 9, versículo 27 a seguir, e ele planta a vinha, ele se embebeda do produto da vinha, e o seu filho mais moço, ao chegar em casa, vista o pai totalmente bêbado, no estado deplorável, e ele não se sustenta. Não sei se por conta da idade, eu sei que ele zomba do pai, ele sorri do pai. E a Bíblia diz que Cão e Jafé vão cobrir a nudez do seu pai. Quando Noé, então, volta à lucidez, os filhos vão relatar ao pai o feito do mais moço. Então Noé, irmãos, tomado ali por um colapso de fúria, ele vai sentenciar o seu filho mais moço. Ele vai liberar uma palavra para, então, Cão, seu filho mais moço. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Cão, então, é sentenciado. Essa história não fica por ali, ela se alastra, amém? E quando uma família perde força, escute isso aqui, quando uma família perde força, é nesse momento que vão surgir os oportunistas. Grava isso aqui, irmãos. O inimigo, ele espera a hora certa de nos atacar. À luz da história, irmãos, à luz da palavra. Se você estiver conectado no céu 100% das 24 horas do seu dia, dificilmente você vai ser pego, distraído ou de surpresa. Mas quando você está 24 horas, é difícil do ser humano estar 24 horas, mas quando você se esforça mais um pouco, de brincar menos, de falar menos, de fazer aquelas coisas que desagradam a Deus, é comum que os céus voltado para você. Eliseu vai relatar que o Senhor, ele dava a Eliseu as coisas que o rei, inimigo do povo de Deus, maquinava na sua recâmara contra o povo de Deus. Sim ou não? Amós também vai dizer
que Deus não vai permitir que nada aconteça se antes relatar aos seus servos. Então, se nós estivermos conectados no céu, dificilmente seremos enganados. Porém, Noé desligou. Ele plantou a vinha sem pedir conselho a Deus. Se embebedou da vinha e por conta disso a sua casa ficou mal afamada. A casa de Noé ficou apontada. É nesse contexto, irmãos, pós-dilúvio, que surge Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod foi o fundador de Babel, que mais à frente se tornou Babilônia. Quem era Babel? Babel era uma fortaleza, irmãos. A história conta que Babel tinha 100 portas. Quantas portas? Todas elas fechadas. Ao contrário do reino de Deus, que aponta para Canaã, e Jerusalém em especial, que existem 12 portas, figurando, é claro, os 12 patriarcas, ou as 12 tribos. A diferença é que essas portas de Jerusalém, todas elas se encontram abertas, já apontando para a salvação futura. Aí a história nos conta que esse Nimrod, que se destaca no caos, ele decide construir uma torre, porque ele era uma pessoa de muito prestígio em meio à população. O prestígio dele era tão grande, e talvez tu me pergunte, por que esse homem tinha tanto prestígio? Porque nesse período, era muito comum as bestas feras atacar o povo, devorar as crianças. Então Nimrod, ele constrói uma fortaleza e passa a ser um caçador de bestas feras. As bestas feras que iam se alimentar das crianças e dos povos, Nimrod, por ser um bom flecheiro, ele as matava. E elas serviam de alimento para o povo. Irmãos, quer mexer com o povo de Deus? Dá comida. É por isso que Jezabel, irmãos, no período da escassez, o que ela faz? Ela prende o povo dentro de casa, monopoliza as padarias, e no calar da noite, na surdina, dá ordem às padarias para que produzissem pães e colocassem aos pés da estátua de Baal e a estátua de Azera, para que o povo entendesse que a provisão vinha de Baal e Azera. Não eram as padarias, literalmente, que produzia os pães e nas madrugadas colocava aos pés das estátuas. O cara acorda com fome, irmãos. A pessoa com fome, ela vai querer saber quem deu? Você está necessitado de uma cesta básica, teu armário só baratinha, só o sangue do cordeiro. Na sua casa não, é só uma suposição, tá, irmãos? É hipoteticamente. Aí você imagina, chega uma cesta básica, você vai querer saber se foi o diabo que enviou? Você vai botar para dentro, irmão. Você vai matar a fome de quem está com fome, sim ou não? Essa era a artimanha de Nimrod. Ele ganhou prestígio mexendo com a barriga do povo. Olhe para cá, irmãos. Aí a história conta que por conta disso, ele ganha muito prestígio. E se valendo desse prestígio, ele tem uma ideia. Ele não teve uma visão. Ele não teve uma revelação. Ele teve uma ideia. Que ideia foi esta, pastor? Construir uma torre da terra até o céu. Porque se porventura Deus tornasse a visitar a terra com dilúvio, eles se salvariam. Besteira pura. E é nesse contexto que eu quero palestrar com a igreja hoje. Eu não sei se vai ter glória, eu não sei se vai ter aleluia. Por que eu orei? Porque eu vou relatar coisas aqui que, se você não tiver com o seu ouvido aguçado, você não vai entender. Então eu vou fazer mais um pedido a Deus. Eu queria que você fechasse os olhos. O meu pedido é que o Senhor possa tomar as mentes aqui presentes, visitar os corações aqui presentes e repreender no mundo espiritual toda artimanha do maligno, todo intento satânico. Senhor, nós não podemos
Mas o Senhor pode. Neutraliza o inimigo agora, Senhor. Tira toda a distração do nosso meio. Cessa todo indício de conversa paralela. E se houver comentários, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda nesta empreitada. Precisamos do teu agir. Precisamos do teu tratar. Seja conosco mais uma vez. Quem pode dizer um amém? Amém. Olhe para cá agora. Nimrod, quando tem essa ideia, ele pensou consigo: vou construir uma torre da terra até o céu, que o topo dela possa alcançar os céus. E se porventura Deus decidir ferir a terra com dilúvio, nós não sejamos alcançados. Irmãos, quem é este homem que um dia vai poder com Deus? Quem é essa pessoa que um dia vai ludibriar o Senhor? Que vai conseguir dar volta em Deus, enganar o Deus? Só tem uma forma de nós chamarmos a atenção de Deus. Quem quer saber como? Quem quer saber como? Pouca gente, mas eu vou falar assim mesmo. Certa feita Deus visitou Moisés, Márcio Figueiredo, e disse para Moisés: Moisés, vou exterminar todo mundo, mas vou acabar com todo mundo, porém vou te poupar. E de você, Moisés, eu não sei se Deus falava também a respeito de Josué, mas Deus falou somente com Moisés: acabo com toda essa geração, e de você eu começo um clã novo. Deus estava dizendo, sabe o quê? Das promessas que fiz a Abraão, Isaque e Jacó, a esse povo numeroso de dura cerviz, vou exterminar, e vou começar uma nova história contigo. Imagine, irmãos, Moisés figurar como patriarca da maior nação em questão. Moisés disse: meu Senhor, não faça tal coisa. O que dirão as demais nações? Agora tem um negócio para te dizer: se o Senhor está decidido a fazer, faça, mas começa por mim. Irmãos, não tem melhor maneira de você chamar a atenção de Deus. Você não vai chamar a atenção de Deus querendo roubar a glória para si. Você não vai chamar a atenção de Deus desejando ser o centro das atenções. Você não vai chamar a atenção de Deus se por algum instante você foi a sensação do tempo e da estação, ou por suas habilidades você adquiriu algum prestígio e tentar roubar a glória que só a Deus pertence. O que Deus fez com Jacó? Deus quis dar uma resposta a Babel, criando Betel. Diga: Babel não é Betel. O que é Babel? Babel, irmãos, uma das variantes de sua tradução, no seu sentido etimológico, quer dizer confusão. Diga: Babel simboliza confusão. Diga: Betel, contrapartida, quer dizer casa de Deus. Diga: aqui não é Babel. Diga: aqui não é lugar de confusão. Diga: aqui é lugar de comunhão. Diga: aqui é casa de Deus. Irmãos, Babel, se você observar, o que variou, o que surgiu de Babel, Babilônia, Iraque, né? Aí tu olha o histórico das nações, você vai ver que eram lideradas por um homem tomado por egocentrismo, que se preocupava muito mais consigo do que qualquer outra pessoa. Isso não é reino. O reino de Deus, irmãos, você vai ver que o próprio Cristo, sendo Deus, ele decide morrer por todos. Império é todos por um. Mas este um não é o Deus único, fiel e verdadeiro. É um homem que se coloca na ponta da pirâmide, se achando e se sentindo o centro
das atenções. Aí Deus vai dar uma visão a Jacó. Jacó, quando tem essa visão, escute isso aqui, irmãos, é porque Jacó estava desejoso em acertar a sua vida, quem me ouve? Então ele voltava de caminho para se ajustar com Deus. Porém, ele precisava entrar numa dimensão espiritual. E para nós entrarmos numa dimensão espiritual, nós precisamos deixar todas as bagagens para trás. Você vai perceber que no início do capítulo 28, a partir do verso 18, Jacó vai pegar o que ele tem. O que é que ele tinha? Óleo, azeite. E quando Deus dá a visão a ele vai pegar o que ele tinha de maior valor, Eurípia, e vai erigir, vai derramar sobre a pedra o que ele tinha, que o pudesse sustentar na viagem. O último azeite que ele tinha, ele derrama sobre a pedra, pastor Luiz Carlos. Aquilo chama a atenção de Deus, porque existem, irmãos, estágios da vida espiritual e momentos que nós vamos precisar romper. Observe, irmãos, eu vou tornar a dizer algo aqui que eu me antecipei, se eu não me engano, no último domingo ou na quinta-feira, a conversa dos mestres Nicodemos e Jesus. Irmãos, essa conversa ela é fantástica, irmãos. São dois mestres conversando, sendo que Jesus, ele é nascido, Anderson, diácono amado, ele é nascido do Espírito e da carne de Maria, sim ou não? Nicodemos é só carne, da carne de seus pais. Ambos são mestres. Só que Jesus, ele estabelece uma conversa com Nicodemos. Só que chega no determinado ponto da conversa, que Jesus vai dizer: Nicodemos, até onde eu sou carne, a conversa se estabeleceu. Agora existe um outro lado, qual que é? O vento assopra aonde quer. Nicodemos ainda não está entendendo, porque o vento soprou no ventre de Maria. Como é que um homem natural pode entender isso? Porque como é que uma criança é gerada? Contato de um homem com uma mulher. Como é que esse negócio de o Espírito Santo soprar o ventre e de repente uma mulher se encontra gestante? Nicodemos, para tu entender, você vai ter que passar para o nível superior. Você vai ter que passar para o lado de cá. Senão não tem como continuar a conversa. E eu queria te dar um conselho: quem quer entrar nesse nível? Quem quer entrar nesse nível? Quem quer entrar nesse nível? Feche seus olhos aí, pelo amor de Deus. Peça ao Senhor que Ele está aqui, eu sinto Ele aqui, para que Ele te conduza a esse nível, para que Ele te leve. Porque, irmão, Jesus, Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e no 40º dia, ao entregar, o inimigo apareceu. Só que quem conduziu Jesus para o deserto não foi o próprio Jesus, foi o Espírito. E esse mesmo Espírito que conduziu Jesus, Elsenir, para o deserto, foi o mesmo Espírito, Betinha, que pegou Ezequiel pelos cabelos e o conduziu a um vale em espírito. Esse mesmo Espírito, ele dá um arrebatamento de sentido a Filipe, em Atos capítulo 8, e a Bíblia diz que ele leva Filipe à estrada chamada Gaza, ou seja, desértica. Somente pelo Espírito se desce ao deserto, somente pelo Espírito vai até um cemitério, somente pelo Espírito Deus te conduz a lugares que humanamente nós não temos condições de ir. Quem quer ser conduzido? Quem quer ser conduzido? Quem quer ser conduzido? Quem quer ser conduzido? Deus dá um sonho a Jacó. Jacó pega o que tinha, derrama na pedra. E a Bíblia diz que Jacó vai dizer: quão terrível é este lugar. Eu não tenho dúvida que este lugar é Betel, ou seja, casa de Deus. Aí Jacó vai dizer, Figueiredo, que a porta do céu se encontrava naquele lugar. Jacó estava entendendo que Deus estava levando ele para um outro nível.
Qual foi a visão que Jacó teve? Anjos subiam e anjos... Observe, irmãos, que havia uma troca de anjos. Havia uma troca de turno, uma troca de soldados. Anjos trabalham com territórios. Até aqui aquele anjo guardou Jacó, e ele viu que ele não tinha. Se os anjos reconhecem os seus potenciais, os anjos reconhecem os seus territórios, eles disseram: Jacó, segura, nós precisamos trocar, porque o nível que Deus está te levando, eu não consigo te acompanhar. Os mesmos anjos que subiam não eram os mesmos que desciam, porque anjos, irmãos, eles trabalham em cadeias e são, irmãos, dispenseiros de Deus, e eles respeitam as ordenanças de Deus. Pastor, não entendi. Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia bota o céu de bronze, Gabriel não consegue parar, Deus chama Miguel: Miguel, vai lá defender o meu filho, meu irmão. A Bíblia diz que Miguel vem, peleja com o príncipe da Pérsia, abre o caminho e volta para o seu posto, porque Miguel não é anjo mensageiro. Ele desbloqueia a passagem e Gabriel passa. Ele desbloqueia a passagem e Gabriel... Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num nível onde eu venha entender o meu lugar, o meu espaço, e quem me ouve também precisa entender essas coisas. Eu não posso entrar no quadrado da música porque eu não sou músico. Eu não posso me meter na intercessão porque eu não faço parte da mesa. Eu também não posso entrar aonde Deus não me ordenou. Ele está entendendo? Eu não tenho que ir lá na salinha, me meter na salinha. Eu não tenho que ir na classe da tia Lúcia e da Samira, porque lá não me compete. Eu preciso saber o meu lugar. Quem está entendendo? Foi isso que Deus quis dizer para Jacó: Jacó, você quer voltar para casa? Quero. Irmãos, sabe o que acontece com as nossas vidas? Escuta isso aqui. Quando Nimrod começou a se sentir, aí é que está a diferença. Olhe para cá. Da conversa de Jesus e Nicodemos. Porque o que Nicodemos tinha era coisa da terra, Babel, da terra para o céu. O que Jesus tinha era Betel, do céu para a terra. Há uma grande diferença do que sai da terra para o céu e do que sai do céu. Porque o que sai da terra para o céu, diga, é alma, é emoção. E a gente precisa saber lidar com isso. Principalmente quando o nosso ego está ferido. Principalmente quando a gente está chateado com alguma coisa. Quem está me ouvindo? Nós precisamos ter muito cuidado. Você sabe o que é fechar uma igreja? Quem sabe o que é? Porque a igreja não se abre. Igreja nasce, irmão. A igreja tem que nascer. E quando você fecha uma igreja, você está matando. Você está abortando. Então não foi Deus que mandou, irmãos. Se você abre e você fecha, foi Deus. É onde a gente precisa ter cuidado, irmãos. Para não ser nosso ego. Para não ser a nossa alma. Eu tenho certeza, irmãos. Nós inauguramos isso aqui há 14 anos e alguns dias atrás. Nem minha sogra estava comigo. Estava, dona Estela? Demorou um bom tempo para ela vir. Inaugurou aqui eu, Patrício e Vitor Hugo, irmãos. Você está entendendo? Porque se é de Deus, irmãos, vai crescer. Instrumento para Deus multiplicar, irmão, não é você pegar as ovelhas de um rebanho, vamos comigo que vai fechar. A rebelião só vai até onde ela começa. E quando ela perdurar, grave isso aqui, só males vão acontecer. A família deixa de ser saudável. Porque Deus não vai dar garantia àquilo que Ele não iniciou. Quem recebe essa palavra? Quantas igrejas você já viu fechar? O camarada abre porque está chateado com a liderança. O camarada abre porque a gente não entrou na dele, ou alguém não entrou na dele. Porque o pastor não foi a massa de manobra que ele queria que fosse. Aí ele, não, então vou fazer da minha maneira. Vou fazer do meu jeito. Não dura 3 anos. Grave isso aqui, irmãos. Sabe quando é que uma igreja, uma vez aberta, uma vez que nasce, você pode olhar para ela de uma forma diferente?
a partir do 3º ano. Isso aqui eu estou falando a nível de cultura. Se você quer aculturar alguma coisa, tem que ter pelo menos 3 anos de existência. É por isso que Jesus veio à terra, grave isso aqui, e durante 3 anos e meio aproximadamente, ele preparou o colégio apostólico. E somente depois que ele preparou, missão cumprida tetelestai, está consumado. Então existe pelo menos 3 anos onde você observa a igreja. E 3 anos, irmãos, é tempo suficiente para você saber quem é, você saber quem não é, se vai ou se não vai. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmãos, eu me recordo, quando Siloé inaugurou, quantas pessoas, irmãos, que congregaram comigo disseram, estou indo, daqui a pouco eu estou lá. Irmãos, eu não dava nem confiança e não dou até hoje. Porque se vir porque eu estou chamando, logo, logo vai embora. Mas se vir pelo Espírito, irmãos, se apaixona por esta obra, procura rapidinho alguma coisa para fazer. Está aqui a Nádia, que era detentora desse terreno antes da igreja inaugurar. Nádia congregou aqui com um pastor que passou por aqui. Nádia demorou um bocado para vir, irmãos. Orando, observando, ferida, é claro, chateada que a igreja tinha fechado, né, Nádia? Mas observando. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas emoções que descendem da nossa alma, irmãos. A alma é um perigo uma vez ferida, grave isso aqui. A alma vai fazer você tomar atitudes que Deus não vai aprovar. Quem está entendendo? Não deixa, nunca, nunca, a sua emoção falar mais alto que a sua razão. Ainda que as nossas razões para Deus sejam trapo de imundície. Se Jacó não atenta para isso aqui, irmãos, se Jacó não entende o que Deus estava fazendo com ele, porque a partir daquele momento ali, ele ia ter que tomar uma atitude muito séria. Qual atitude, pastor? Tornar a casa de seu pai Isaque, encarar o seu irmão de frente. Quem me ouve? Encarar o seu irmão de frente, e a história não somente dele, mas toda a história de Israel seria mudada. Sabe quando foi, Georgina, que Jacó entendeu isso aqui? Não foi no dia que ele enganou o pai dele, roubando a primogenitura, que por sinal já era dele. Às vezes a gente briga por aquilo que Deus já nos deu. Às vezes é uma questão de tempo. Às vezes é uma questão de hora, Marcos. Nós não podemos, irmãos, nos deixar levar. Deus quer tratar desta igreja. Porque, irmãos, quando Babel entra, quando a confusão entra, escute isso aqui, quem sofre são as ovelhas. A pior coisa que tem é você estar numa casa onde ninguém se entende. Há poder no sangue do Cordeiro. Aqui não é sinagoga de Satanás, aqui é casa de Deus. A confusão não vai entrar por essa porta. Quem crê? A confusão não vai entrar por essa porta. Às vezes a gente faz um pedido, pede as ovelhas para sentar mais à frente, aí a gente bota um obreiro ali. Hoje foi eu mesmo que fiquei, mas não adiantou muito, voltaram lá para trás. Mas eu fiz a minha parte. O obreiro educadamente senta lá na frente, pedido do pastor, as pessoas ignoram. Deixa passar o obreiro, não brigue. Aqui não é lugar de brigar. Aqui não é lugar de confusão. Agora, faz o que o pastor pede, fez a tua parte, relaxa. Você não vai ganhar na força, você não vai ganhar na violência, porque na casa de Deus não é por força, não é por violência. Escuta isso aqui, irmãos, escuta isso aqui. E se nós nos sentirmos, se nós nos julgarmos melhor que alguém, Deus manda uma confusão de língua, irmãos. Deus manda uma confusão, Marco. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu tenho
ouvido falar coisas boas a respeito desse lugar, irmãos. Tenho ouvido falar coisas boas a respeito desse lugar. Eu tenho pedido a Deus para nos levar a este nível de intimidade. O louvor está maravilhoso. As orações são boas. Mas eu quero sinais. Eu quero prodígios. Eu quero maravilhas. Eu quero ver a glória de Deus, irmãos. Você acha que eu fico feliz quando tem apelo aqui por enfermo e as cadeiras ficam vazias? Exercício da fé? Amém? Mas o problema é que no culto seguinte as mesmas pessoas estão aqui sendo oradas. Certa feita Paulo disse: eu me preocupo se não foi de balde meus ensinamentos, ó insensatos Gálatas. É claro que não se aplica a Siloé, mas havia uma preocupação do apóstolo. Será que eu estou ensinando de balde? Será que eu estou gastando meu tempo equivocadamente? Não, queridos. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus. Quem crê, irmãos? Quem crê, irmãos? Nós vamos ver a glória de Deus. E a minha oração dessa noite é que o Senhor possa ampliar a nossa visão. A minha oração é que Deus tire as escamas, as vendas dos olhos. Como orou Eliseu: Senhor, tira as vendas dos olhos. Nós vamos começar a ver os mistérios inefáveis das Sagradas Escrituras. A Bíblia que nós lemos é a mesma dos que passaram, irmãos. É tempo de sinais, quem crê nisso? É tempo de prodígios, irmãos. É tempo de maravilha. Estou disposto, irmãos, a orar a Deus e clamar a Deus e fazer a minha parte, para que só ao passar nessa calçada as pessoas possam sentir que Deus está nesse lugar, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece. Oh, Rabandaragaio, Calavaço e Calabagaio. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Geralmente a nossa alma toma atitudes impensadas, nos impulsiona a agir de forma errônea. Mas eu quero crer, irmãos, que a partir de hoje nós vamos viver o que o Senhor Jesus propôs a Nicodemos. Nicodemos, se você realmente quer entender o que eu te digo, você vai ter que pular para um novo estágio. Você vai ter que pular para um novo nível. Você vai ter que trocar essa tua mentalidade. Porque o sinédrio, eles vivem aquilo que eles entendem que é do bom e aquilo que é de melhor. Mas o que eu tenho para a população são coisas grandes, coisas firmes, os mistérios inefáveis. O povo entrava no templo, pagava o seu tributo, ouvia lá as palavras de quem era da vez, o sacerdote do dia, e nada acontecia. Isso não pode acontecer nesse lugar, irmãos. As pessoas têm que entrar aqui e já sentir algo diferente. As pessoas têm que entrar aqui e sair, sabe, irmãos? Escute aqui uma coisa. Vou ter que te falar isso aqui. Você já entrou num lugar, irmãos, e sentiu vontade de voltar? Meu Deus, por que esse culto acabou? Puxa, estava tão bom. Que culto gostoso. Aí o pastor não precisa nem de fazer um apelo. Irmão, volta aqui na quinta e traga mais 2. Não. Você se sentiu tão bem. Você se torna um evangelista. Sabe aquela coisa de João 4? Tu quer da água? Eu quero. Tu quer mesmo? Quero. Chama o marido, não tenho. Agora a conversa começa. Transparência, verdade. E quando eles começam a ter um diálogo diante de uma transparência, ela começa a receber as propriedades celestiais.
E quando acaba a conversa, Lili, Jesus nos diz, vai lá e chama os moradores de Samaria. Não, ela mesmo larga o cântaro e vai correndo, porque o culto foi bom, mexeu com ela. E quando mexe com a gente vai buscar as pessoas. Ela podia dizer, Jesus agora vai falar da minha vida, porque ele é mais um que sabe que o cara que eu tô não é meu, que eu tive 5 relacionamentos falidos. Ela nem se preocupou com isso, porque quem tem um encontro genuíno não está nem aí o que A, B, C vai pensar, o que A, B e C vai dizer. Ele vai anunciar o encontro que ele teve. A Bíblia diz que após uma bela conversa, o moço vai botar o pezinho no barco. Jesus vai aonde? Marcos capítulo 5. Não, eu quero ir com... Não, agora você vai voltar e vai anunciar os seus, porque quando o culto é gostoso, nem para casa tu quer voltar, mas você vai voltar lá nos seus, os que te desprezam, os que zombam de você, e vai anunciar quão grande feito o Senhor fez. Quem está entendendo, irmãos? Esse é o nível que Deus quer de nós. A gente não pode agir pela nossa alma, mas eu também não posso ser utópico, né? Que tem lugar que a gente pisa que a gente não quer voltar nunca mais, né? Não é, irmão? Coisa pesada, aquela coisa arrastada, o povo oprimido, não pode dar glória, e a gente é descomportado. Palavra está cantando, a gente está dando glória, está quase levantando, sapateando, mas não pode nem dar um glória que as pessoas já te olham. Um povo chique, um povo oprimido, eu não sei o que acontece. Onde o Espírito está, a liberdade, irmãos. A gente só não pode dar ocasião à carne, mas se é no Espírito, deixa Deus te usar, irmãos. Se é no Espírito, racha o bico e glorifica o nome do Senhor. Se é para a glória de Deus, meu filho, minha filha, faça. Quem entende isso? Quem entende isso? Esse é o nível que Deus quer nos levar, irmãos. As pessoas saiam daqui, meu Deus, tem uma igreja ali no número 170 da Rua do Queimado. Quando é o próximo culto? Quando que é? Eu estou quase voltando para lá, fazendo vigília na porta. Não venha para cá bater cartão não, irmãos. Para bater cartão fica em casa. Uma vez Alex Gonçalves falou algo terrível, que tem gente que cruza braço, cruza a língua, cruza a pé, não dá um glória, levanta a mão. É estranho isso, irmãos. Aqui é Betel, querido. Se os anjos se movimentam, você também pode. Oh, glória. Eu tenho visto pessoas melhorarem, irmãos. Pessoas que não sorriam. Tinha irmão que era incapaz de cumprimentar o outro. Hoje é uma das pessoas mais alegres da igreja. Eu podia citar aqui umas meia dúzia de nomes aqui de pessoas que eu vi mudar para melhor. Pessoas que eram sisudas. Pessoas que eram sérias. Não. Seriedade não é santidade não, irmão. Ser sisudo não é sinal de santidade não. Isolamento não é separação para Deus não, irmão. Aqui não é lugar de oprimido não, irmão. Pode até entrar oprimido, mas não pode permanecer oprimido. Se o Espírito Santo de Deus está aqui, você tem liberdade, irmão, para se alegrar na presença dEle, para adorá-lo em espírito e em verdade. O que você tem para oferecer Ele aí, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, queridos. Quando a gente não tem o conhecimento, é mais fácil você dizer não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode. Pessoa oprimida. Se oprime a pessoa. Mas na medida que o conhecimento vai te visitando, vai te aclarando, irmãos, aonde a presença do Senhor está, a liberdade. Onde há o Espírito, a liberdade. Onde somos livres. Somos felizes, irmãos. Amamos servir a Deus. Posso falar, irmãos?
é que tem gente que é muito comportada aqui. Fala com quase ninguém, é sisudo, sério pra caramba. É só sair do ambiente da igreja, beija todo mundo, abraça todo mundo, sorri para todo mundo. Todo mundo é legal, menos os irmãos da igreja. Nós vamos tratar desses Nimrod aí, irmãos. Ou vai mudar, irmãos. Diga, o tempo da carne acabou. O vento vai soprar, irmão. E é vento do Espírito. É vento favorável. É vento de crescimento. Quem quer receber, quem quer participar, fique de pé, por gentileza. É forte, querido. É forte. Não adianta você querer dar um de chique, de comportadinho. Deus vai descontrolar tudo. Betel foi uma resposta a Babel. Diga, toda a construção num plano natural é da terra para o céu. Diga, mas a construção espiritual é do céu para a terra. Se Deus te chamou, não tem para onde você correr. Se Deus te comissionou, não tem para onde você correr. Não adianta você querer atrapalhar o plano de Deus. Eu te digo mais, irmãos, eu te digo mais. Tiago morreu com um propósito. Sim. Deus permitiu que Pedro vivesse. Sim. Jonas estava praticamente morto. Sim. Deus deu oportunidade a Jonas. Tudo com um propósito. Se o propósito de Deus é te levantar na terra do vivente, você não tem para onde correr. Você pode correr, mas você não vai se esconder de Deus. Você pode correr, mas ninguém foge das lentes poderosas de Deus. Eu vou orar por você. Pode adorar, Vitor. Pode adorar, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração e encerrar. Mas eu gostaria que você tivesse uma conversa franca com Deus. Primeiro, você que já se encontrou na sua chamada. Eu já encontrei a minha chamada. Eu me encontrei na minha chamada e com a minha chamada. Eu quero do Senhor só que o Senhor me aprimore, que o Senhor me conduza, que o Senhor me leve para esse nível que o Senhor sabe que eu preciso. A primeira parte é com você. Você já encontrou a sua chamada, já se encontrou com ela, você já sabe o que Deus tem para você a nível ministerial, né? Eu ouvi algo, irmãos, do pastor Itamar Barbosa, numa manhã de Santa Ceia neste lugar, que quando Jesus foi procurar fruto na figueira e não encontrou, ele não foi procurar frutos no plural, ele foi procurar no singular, fruto, e não encontrou. Jesus não quer que você se ocupe com muitas coisas, mas que você dê conta daquilo que Ele te deu para você cuidar. Diante daquilo que você sabe que Deus tem para você, você vai colocar diante dele agora e vai pedir: Deus, me ajuda, me aperfeiçoa. Porque quem começou a boa obra, em minha vida, quem pode declarar? Quem começou a boa obra em minha vida é fiel para aperfeiçoá-la. Você admirar o ministério de alguém não é pecado, invejar é. Você admirar alguém que canta, alguém que prega, alguém que ensina, não é pecado. Pecado é você querer aquilo que não é seu. Isso é pecado, sim ou não? Então, diante daquilo que Deus te deu, se aprimore. Cumpra o que Paulo ensinou. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra e não tenha do quê? Então a primeira oração é por você. E a segunda é você que ainda não se encontrou. Pastor, estou perdido. Ora eu ouço a palavra, sinto aptidão pela palavra.
Ora eu ouço o louvor, eu sinto aptidão pelo louvor. Isso serve até para músicos. Você admira o cara que toca bem o baixo? Ah, eu quero tocar o baixo. Aí amanhã você vê um cara tocando o teclado. Ah, eu quero tocar o teclado. Ah, o guitarrista é bom. Não, o cara que canta, irmão, você tem que definir. Você tem que se aprimorar naquilo. E depois Deus vai te dando os dons. A não ser que você seja autodidata. Você toca tudo, aprende tudo, toca. Aí é você com Deus. Mas às vezes a gente quer abraçar tudo e acaba não fazendo. Tem uma mulher que ela foi reconhecida pelo apóstolo São Paulo por causa de uma agulha. Dever de casa, procura quem é a mulher reconhecida na Bíblia por causa de uma agulha. Quem diria que uma agulha fazia diferença? Mas ela era boa na costura, no ponto pespontado. Me ajuda aí, missionária Estela, não entendo muito desse assunto. Era fera. Faça, se dedique. É palavra, tira um tempo para ela. É adoração, tranca o quarto, cara. Ah, eu não tenho uma bateria, bate na cama, bate no travesseiro, bate, irmão, vai se aprimorar. Não sei onde eu cheguei, que tinha uma criança tocando teclado no celular. Ela não estava no joguinho, ela não estava no TikTok, ela estava aprendendo teclado nas teclas. Ela baixou um teclado no telefone, botou de lado e ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí trocava de mão. Dó, Ré, Mi, Fá. Eu falei, que interessante. Vai ser tecladista, irmãos. O que ela vai ser? Tecladista. É isso que Deus quer de nós. Está entendendo, Alain? Qual é a área? Não sabe? Conversa com ele. Feche seus olhos, por gentileza. Agora é o teu particular com Deus. Agora é o teu particular com Deus. Eu não sei se tu vai ser o melhor, mas que tu vai se destacar, você vai. É impossível esconder uma lâmpada acesa. É impossível abafar o ministério de quem está grudado com Deus e com o Espírito. A gente não faz muito e Deus já não destaca. Sua casa pode entrar, sou a sua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, sou a sua habitação, eu sou teu lar. Ó Deus, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, mediante aquilo que o Senhor tem comissionado a cada um, nos ensina, Pai, a cuidarmos da nossa chamada. Disse o apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4 de 2 Timóteo, e o versículo 16, apóstolo Paulo disse a Timóteo: aprimora-te, cuida de ti mesmo, cuida também da doutrina, pois agindo assim, fará bem para você e todos quanto te ouvem. Quando nós cuidamos de nós mesmos, cuidamos da palavra de Deus, a tendência é as pessoas nos ouvir, ter gosto de nos ouvir. Quem vai pregar é o Fábio Gomes, até que fala direitinho, vou lá. Quem vai pregar é o Fábio, não, então vou lá, é o Fábio, não, vou lá, porque sabe falar. Quem é que vai pregar é o Dinei, é o Luiz Carlos, é o João, é o Beto Miranda, eu vou lá. Porque, irmãos, quando você se aprimora, Deus te honra. Deus te honra. Está entendendo, presbítero Wellington? Está entendendo, Leonardo?
Quando a gente se esforça, Deus faz. Andarabagaio. Betel de Deus em nossas vidas. Todo indício de confusão está sendo jogado por terra. De repente você saiu de casa preocupado, preocupada. Assim manda te dizer o Senhor: estou cortando o laço, estou quebrando a lança e estou destruindo os carros. Toma posse, Euseni. Toma posse. Toma Alabrandarabagaio. Uou! 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 Shebinai Saraidioma. Calabrandarabagaio. Tia Samira, diaconisa Samira, enquanto eu estou aqui, Deus me mostra o rostinho da tua avó. E Deus manda dizer que está cessando uma confusão, que já tinha um vucu-vucu de uns papéis aí pela surdina, de uma covardia, está entendendo, serva? Deus manda te dizer: sobe a torre de vigia, prepara o coração da tua mãe, a confusão será cessada, e Deus vai dar livramento naquele... Meu Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Babel será aniquilada. Quem crê? Babel será aniquilado. Quem crê? Babel será aniquilado. Quem crê? Então levanta a mão e diga: Deus, o meu destaque. Diga: o meu destaque é para a tua glória. Diga: eu não vou me valer. Eu não vou me valer de qualquer prestígio para encabrestar ninguém, para dominar ninguém. Aqui não é lugar de dominar a pessoa, mas somos livres para a glória de Deus. São 12 portas abertas. 12 portas abertas. Morada e sua casa, e pode entrar. E sou a sua habitação, eu sou o teu lar. Vem, então declare: pode entrar. E pode entrar. A casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero Levanta a sua mão. viver sem ti. Quem tem causa na justiça aí? Quem tem causa na justiça? Faz assim. Deus está dando vitória. Deus está dando vitória, irmãos. Coisa grande. Coisa forte mesmo. Coisa grande, coisa forte. Eu estou vendo chaves aqui sendo trocada. Estou vendo. Coisa forte, irmãos. O martelo se bate. Deus entrega a chave de casa, a chave de carro. Escreve o que está sendo dito. É um projeto de Deus a teu caminho. Ele não vai errar o teu endereço. Quem crê? Ele não vai errar o teu endereço. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá.